Muito bem, queridos, falando acerca dos livros apócrifos do Antigo Testamento. Professor, o que é apócrifo? Apócrifo é aquilo que está, esse A é negação, que não é canônico, que não é inspirado, que não é palavra de Deus. A gente vai ver sobre esse assunto agora. Então, a Bíblia Católica, ela tem 73 livros, 7 a mais do que o cânon do Antigo Testamento protestante, a Bíblia como um todo, a Bíblia católica como um todo. Só que ela tem mais livros no Antigo Testamento, 7 a mais do que a Bíblia protestante. Tem o livro de Tobias, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, terceiro Esdras, é até difícil pronunciar, primeira e segunda Macabeus, adições a Esther, adições a Daniel, adição do Salmo 151, quando Davi comemora a vitória sobre Golias. Ou seja, ela tem mais livros. Esses livros, segundo a tradição católica, são chamados de deuterocanônicos. Segundo a tradição protestante, nós chamamos de apócrifos, porque, relembrando, a tradição protestante segue a tradição judaica. O que o judaísmo considera como canônico, como sagrado, como palavra de Deus, se encerra até Malaquias. Nós vimos as questões dos 22 ou 24 livros. É usual utilizar o termo que a Taná tem 22 livros, 24 são algumas versões que destrincham livros que estavam agrupados. Por nós seguirmos a tradição judaica, nós utilizamos os mesmos livros que a Taná utiliza como nós utilizamos como o Antigo Testamento e eles utilizam como a Bíblia hebraica. Dito isso, nós temos mais livros aparentemente, nós protestantes temos mais livros aparentemente no nosso Antigo Testamento, mas não é uma realidade. Nós temos os mesmos livros que a Bíblia hebraica, nós só subdividimos eles. Primeira e Segunda Crônicas, Primeira e Segunda Reis, a gente só subdividiu para dar uma claridade didática maior aí. Mas os católicos possuem mais livros, aqueles livros escritos após Malaquias, no período helênico. E esses livros entraram para o cânon da Igreja Católica Apostólica Romana. Por que mais livros? O termo apócrifo pode soar na mente do leitor como herético, como coisa vinda do inferno e tal, mas calma, não é nada disso. A palavra apócrifo vem do adjetivo grego apócrifon, que significa oculto ou escondido. Não tem nada de misticismo nisso aí. Os livros são aqueles que ficaram de fora do cânon oficial, embora relevantes historicamente, que dá para entender a vida do judaísmo, principalmente o judaísmo pós-Segundo Templo, pós-exílico, mas não são considerados livros inspirados por Deus. Marty Goodman diz assim: o termo apócrifo nunca foi usado na antiguidade para denotar o corpo separado de livros diferentes que são impressos sobre esse título em algumas Bíblias modernas. O uso atual de termo foi popularizado por meio da prática dos acadêmicos protestantes durante a Reforma, de distinguir esses livros que eram padrões em Bíblias católicas a partir dos escritos canônicos. Então, nunca foi o termo apócrifo nunca fora usado na antiguidade para denotar o corpo separado de livros diferentes que são impressos. Eles foram o termo foi utilizado na Reforma Protestante para distinguir os livros da tradição judaica, que principalmente Martinho Lutero utilizava como cânon do Antigo Testamento protestante, daqueles livros a mais que estavam nas Bíblias católicas.
A grande transformação do cânon hebraico ocorreu a partir do momento em que as cortinas do Antigo Testamento se fecharam. Isso aconteceu ainda durante o domínio do Império Medo-Persa, mas continuou no terceiro século antes de Cristo com o domínio do Império Grego Macedônico, no auge Alexandre o Grande. Então, a cortina do Antigo Testamento fechou em Malaquias, durante o domínio do Império Medo-Persa, mas continuou a produção de outros escritos até Alexandre o Grande, que ganha força esses outros escritos, e vai até depois de Jesus. Alexandre o Grande ele expande o domínio grego desde a Península Helênica até a Porta das Índias, alcançando uma dimensão territorial nunca antes conquistada por império algum. Nesse período, a cultura grega ela foi amplamente difundida pelo processo da helenização, uma forma de uma dominação cultural. Não é uma dominação que se dá na força, mas ela vai a cultura helênica vai se moldando com as outras culturas e vai ganhando terreno. Não é nada na força, mas é a partir desse processo de culturalização que Alexandre o Grande promove por meio das suas conquistas do seu exército, ele promove essa entrada nas culturas que antes não eram culturas gregas, agora a recepcionar o idioma e a cultura dos gregos. Nessa época, então, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego koiné, o grego comum falado por todos. E dentro desse contexto é que nascem as literaturas apócrifas, com datação de 4 a 1 depois de Cristo, 4 antes de Cristo a 1 depois de Cristo. Todos os apócrifos foram escritos no período intertestamentário, depois da redação de Malaquias, e prioritariamente grego. Então guarde essa informação. Todos os livros apócrifos foram escritos depois de Malaquias, datando aproximadamente de 4 a.C. a 1 depois de Cristo. Alguns estudiosos levantaram entre os séculos 18 e 19 a possibilidade de um cânon alexandrino, também chamado de cânon grego ou cânon grego estendido, independente do cânon que já havia na Palestina. Isso se deve ao fato de que na cidade de Alexandria, no Egito, existia uma comunidade judaica muito grande, que fazia um contraponto com a comunidade judaica estabelecida na Palestina. Então, tudo indica que eles poderiam ter um cânon alexandrino, da cidade de Alexandria. Mas é algo que não precisa tomar muita atenção das nossas vistas, porque o que prevalece usualmente é a Septuaginta, é o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica traduzida para o grego. Ou seja, alguns estudiosos defendem que em Alexandria havia um cânon com uma organização grega diferente da tradição da contagem canônica bíblica da Bíblia hebraica, né? No entanto, essa diferença canônica nunca foi formalmente estabelecida ou comprovada. Principalmente quando analisamos os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento e do Novo, como os grandes códices do século IV, o Códice Alexandrino e o Códice Sinaítico, que contém versões completas, não vemos uma diferença canônica muito acentuada. Então, tudo isso indica que houve uma preservação dos escritos, por não haver uma diferença dos escritos muito acentuada a partir do Códice Sinaítico e do Códice Alexandrino. Então, mostra que havia um consenso daquilo que era tido como literatura inspirada. Não há evidências textuais de que os judeus helenizados e residentes em Alexandria consideravam esse possível cânon alexandrino, esse possível cânon paralelo, como literatura autoritativa. Os livros apócrifos foram escritos por judeus que viviam em vários locais
não só em Israel, mas em Antioquia, na Síria, em Alexandria, no Egito e talvez em regiões até mesmo da Pérsia. Essa literatura, esse essa Bíblia hebraica, agora em grego, ela toma toda a região e a partir desse momento outras literaturas vão surgindo que são os apócrifos, que vai estar em Antioquia, vai estar também em Israel, vai estar em regiões da Pérsia, na própria Alexandria, no Egito. Esses livros apócrifos, não só a Septuaginta se espalha pelo Mediterrâneo, mas também a literatura apócrifa ela atinge outros povos. E essa literatura ela é uma prova de uma riqueza cultural do povo judaico de uma maneira muito incrível. Desse povo judaico da diáspora, desse povo judaico pós-exílio. E a interpretação dos livros canônicos do Antigo Testamento passa a ser mais flexível. Então, note que no próprio processo de canonização do Antigo Testamento, nesse período helênico, em que o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica já estava valendo, tanto é que ela é traduzida para o grego, que é a Septuaginta, já existia um judaísmo fragmentado, já existia o judaísmo helenizado, e que dá margem agora para uma literatura apócrifa, que não é usualmente aceita pelo judaísmo rabínico, pelo judaísmo fariseu, mas que mostra outros judaísmos. Isso vai colaborar para o plano e o propósito de Deus da vinda do Messias, de Jesus, na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus. Jesus chega no ambiente em que todo o Império Romano é, ele já está dominando, as estradas estão pacificadas, a cultura está helenizada graças ao avanço à época em 3 antes de Cristo das invasões ali de Alexandre o Grande, a cultura já está helenizada, o idioma universal da época é o grego. Agora, no cenário que Jesus nasce, cresce, se desenvolve, atua no seu ministério, é o cenário do Império Romano, onde as estradas, as navegações estão pacificadas, estão funcionando. O mundo da época do primeiro século, ali que Jesus vem à Terra, o Verbo se faz carne, já é um mundo globalizado no atual contexto da época. Então, esse judaísmo ele já está fragmentado, e o que mostra esse judaísmo fragmentado é essa literatura apócrifa circulando também. Isso fortalece a ideia de um Messias. Se por um lado nós temos o cano do Antigo Testamento circulando pelo Império, nós também temos outros escritos não canônicos que já mostram como é a vida dos judeus, já mostram uma dispersão dos judeus, esse judaísmo que cresce no seio helênico e esse judaísmo que cresce em Israel. Os saduceus, os fariseus e depois outros grupos, os essênios, os zelotes, que são mais ali terroristas, né, os zelotes. Então, tudo isso favorece a vinda do Messias, o ambiente preparado. Então, nesse processo de canonização e divulgação dessa literatura canônica da Bíblia hebraica para o grego, já tudo isso está no plano de Deus, como Deus, aquele que guia o seu povo e posteriormente a sua igreja. Então, os livros apócrifos que foram escritos pelos judeus, por esses judeus que viviam em vários locais, eles já estão circulando também, mostrando como é a rotina, a vida, a religião dos judeus. Quando estudamos a história judaica do Antigo Testamento, não há uma única maneira de interpretação, mas várias, tanto é que foram formadas as escolas de interpretação.
Não sei se você lembra, mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele era da escola farisaica de Gamaliel, um fariseu raiz no judaísmo. Tinha escolas de interpretação da lei de Deus. Mostra esses judaísmos interagindo. E se em determinado ponto do império tinha um judaísmo mais helênico, os saduceus, aqueles que estavam atrelados ao império, tínhamos também um judaísmo mais raiz, até um judaísmo mais extremista. E isso mostra essas escolas do pensamento judaico e mostra como o judaísmo ele se torna frágil e fortalece a ideia posterior do surgimento do cristianismo, como os seguidores de Cristo, e passa a se desvincular de uma seita do judaísmo para se tornar uma outra religião, o cristianismo. Esse contato com a grande cultura do império levou a diferentes perspectivas dos judeus em relação às escrituras. Escrito em um período histórico pós-exílico com grande agitação política e helênica. Esses livros apócrifos testemunham o que significava ser fiel a Deus em meio a toda a agitação histórica. Um livro que vai registrar muito bem essa fidelidade do povo judeu a Deus, mesmo diante da perseguição dos generais ali de Alexandre o Grande, é o livro de Primeira e Segunda Macabeus. A família de sacerdotes que não se dobra, que não aceita a profanação do templo. Em um mundo onde a influência grega estava moldando as bases da fé judaica e da identidade dos judeus, os apócrifos revelam como eles responderam aos desafios impostos naquela época, mantendo a obediência à Torá e às suas tradições. O que definiu a inspiração foi um longo processo de formação do cânon do Antigo Testamento. Volto a dizer, não foi uma imposição, mas foi uma construção histórica, teológica, gradual, que houve a canonização dos escritos do Antigo Testamento até Malaquias. E depois houve a construção dos apócrifos, que não é aceito pela comunidade judaica e que também não é aceito pela tradição cristã protestante. Os católicos, por exemplo, consideram os apócrifos como deuterocanônicos, ou seja, como pertencentes a um segundo nível de inspiração. A Igreja Ortodoxa, as, as orientais, em sua maioria, consideram como dignos de serem lidos. No protestantismo, há igrejas, como na tradição anglicana, que ainda leem esses livros. Partindo da perspectiva canônica protestante, os livros apócrifos não são considerados como literatura inspirada por Deus, mas essa literatura nos abre uma janela para nós olharmos para a vida e a fé dos judeus que viveram no período helênico. A formação do cânon da Bíblia hebraica envolveu um processo de reconhecimento mais do que uma imposição. Os livros que foram aceitos no cânon eram aqueles que já eram amplamente usados e respeitados dentro da tradição judaica. E a gente falou um pouquinho, deixa eu só avançar aqui nos slides, sem querer eu voltei eles. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários se está trazendo claridade para você esses assuntos, se está sendo importante para você entender acerca da formação do cânon do Antigo Testamento. É um vídeo que a gente vai falando também, a gente falou sobre a construção do Antigo Testamento, dos apócrifos. Vamos entrar agora na construção do Novo Testamento e eu creio que vai trazer muita claridade ao seu coração acerca desses
desse assunto que muitos cristãos e aqueles que não professam a fé cristã acabam trazendo de forma meio que uma fake news para o nosso meio e às vezes tirando o crédito de toda a inspiração divina, de todo o cânon, de tudo aquilo que a gente entende por Sagrada Escritura, não é verdade? Então a gente já viu que o Antigo Testamento ele foi um processo gradual, não foi algo impositivo, não foi algo que se deu de uma liderança judaica, mas foi uma constatação da comunidade judaica ao longo do tempo, ao longo da história, que mostra quais são os livros autoritativos, os livros inspirados por Deus. A gente viu também os livros apócrifos, que a Igreja Católica considera como deuterocanônicos, que estão no segundo nível de inspiração, mas que para a tradição protestante não são considerados livros é, livros revelados, livros inspirados, mas que só servem como um olhar de alguém que está numa janela e olha a vida dos judeus do período helênico, como eles viviam, como eles não negavam a sua fé, como eles defendiam a sua fé, como eles preservavam a sua fé no meio daquele mundo globalizado da época. Então é importante a gente entender esses conceitos históricos e agora a gente vai ver a formação do cânon do Novo Testamento. É importante para a gente entender como foi formado o Novo Testamento. E aí é um consenso nas tradições cristãs dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então, evidências internas das cartas de Paulo. A gente já viu próprio apóstolo Pedro falando na sua segunda epístola que realmente há assuntos difíceis de entender nas cartas de Paulo, mas ele equipara as cartas paulinas às demais escrituras, dizendo que tanto há pessoas que deturpam o Antigo Testamento, assim como deturpam as escrituras, botando em igualdade as cartas paulinas com o Antigo Testamento, desde ali do primeiro século. Evidências externas dos evangelhos. E aí Justino Marte, ele é um dos pais da igreja também, ele vive no segundo século, do ano 100 ao ano 165, ele diz assim: no dia que se chama de Sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para examinarmos, para imitarmos esses belos exemplos. De acordo com Hurtado, o termo memórias, em grego, se refere especialmente aos escritos cristãos, em particular, os evangelhos. Porque nas memórias que eu digo que foram dadas aos seus apóstolos e por aqueles que os sucederam. Então, quando Justino Marte fala que as memórias dos apóstolos eram lidos nos dias de sol, ele está falando justamente dos evangelhos, que são a memória daqueles apóstolos e daqueles que os sucederam. Papias de Hierápolis dizia, ele também é um dos pais da igreja, vive do ano 70 até o ano 163. É o primeiro que vai dar o nome aos bois, né? Embora seus escritos originais não chegaram até os nossos dias, sua obra Exposição dos Ditos do Senhor, escrito provavelmente entre 130 a 140, é citado na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. O presbítero dizia o seguinte: Marcos, olha, uma fonte já do primeiro século, Papias de Herápolis dizia o seguinte na sua obra Ditos do Senhor, que foi relatada por Eusébio de Cesareia:
Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosa, não porém ordenadamente, as recordações das palavras ou ações do Senhor. Efetivamente, ele jamais ouvira ou seguira o Senhor. Então, já fala que o já fala sobre a validade dos escritos de Marcos, que escreveu como intérprete de Pedro. Ele não ouviu ou seguiu o Senhor diretamente como Pedro, mas ele ouve de Pedro e escreve. Não de maneira ordenada, mas de uma maneira de recordar aquilo que Pedro ia falando para ele. Papias de Herápolis já falava isso. Mas, conforme disse mais tarde, ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou uma síntese de palavras do Senhor. Assim, ao escrever Marcos, de acordo com suas lembranças, com as lembranças de Pedro, não cometeu erros. Tiveram o único propósito de nada omitir do que ouvira, nem impingir algo de falso. É isto o que Papias narra acerca de Marcos. A respeito de Mateus, assevera o seguinte: Mateus escreveu aos oráculos divinos na língua hebraica, ou seja, a redação de Mateus já é para os judeus, cada qual os interpretou como pôde. Papias ele é uma figura importante na história da igreja primitiva e suas citações, especialmente preservadas na obra História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ajudam a demonstrar a autenticidade e a formação do cânon do Novo Testamento. Papias amplia a compreensão da autenticidade dos evangelhos, principalmente de Marcos e de Mateus, e por extensão, dá legitimidade também a todo o cânon do Novo Testamento. Então, o testemunho histórico e a proximidade dos apóstolos. Papias viveu numa época muito próxima dos apóstolos e daqueles que tiveram contato direto com os apóstolos. Suas declarações sobre Marcos e Mateus, por exemplo, são baseadas em informações que ele recebeu dos presbíteros que tinham contato com os próprios apóstolos ou com seus discípulos. Isso confere um peso histórico muito grande, porque o Papias de Herápolis, ele ouve dos discípulos dos apóstolos direto, quando não dos próprios apóstolos, acerca de Marcos e de Mateus. Ele registra isso na sua obra Ditos do Senhor, que é registrada por Eusébio de Cesareia. Então, isso é um relato, uma evidência externa muito forte da autenticidade do Novo Testamento, principalmente do Evangelho de Marcos e de Mateus. E se baseia pela própria obra de Papias, de um relato, de uma veracidade de um relato de segunda geração. Se nós temos na própria Bíblia a autenticidade interna, a autoatestação, por exemplo, em 2 de Pedro, Pedro falando do escrito de Paulo e comparando como escritura sagrada, nós temos também aqueles primeiros cristãos, como Papias de Herápolis, que conviveu direto ali com os apóstolos, ou com discípulos dos apóstolos, que já traz na sua obra, que é registrado por Eusébio de Cesareia, uma veracidade dos escritos de Marcos e de Mateus. Papias menciona que Marcos foi intérprete de Pedro, que escreveu as recordações das palavras e ações de Jesus com base na pregação de Pedro. Isso reforça a autenticidade do Evangelho de Marcos como um testemunho fiel das pregações de Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Mesmo que Marcos não tenha sido uma testemunha ocular, não tenha andado propriamente dito ou visto Jesus, mas ele capta tudo aquilo que Pedro está pregando, e a intenção é registrar fielmente o que ouviu do próprio apóstolo Pedro, com credibilidade, passando uma credibilidade ao evangelho escrito por Marcos.
Papias também menciona que Mateus escreveu aos oráculos divinos na língua hebraica e que cada um interpretava como podia. Isso sugere que o Evangelho de Mateus tem raízes muito antigas e possivelmente num texto em hebraico ou aramaico e que foi amplamente reconhecido e utilizado na igreja primitiva. A menção de Papias é uma das primeiras evidências da existência do Evangelho. Olha que poderoso. Aí, a menção de Papias de Herápolis é uma evidência, uma das primeiras evidências da existência do Evangelho de Mateus e de sua aceitação entre os primeiros cristãos. A evidência externa mostra a autenticidade de Marcos e de Mateus. As observações de Papias mostram que havia uma preocupação entre os primeiros cristãos em preservar fielmente os ensinos de Jesus. Ele destaca o cuidado de Marcos em não omitir nada que ouvira de Pedro. E a menção de Mateus escrevendo na língua hebraica sugere um esforço em manter uma autenticidade dos ensinamentos para um público judeu e que depois viria a ser um público cristão. Isso indica que os evangelhos foram tratados como documentos sagrados e dignos de confiança desde os primeiros anos da igreja. Os relatos de Papias são altamente importantes porque ajudam a estabelecer a antiguidade e o uso desses evangelhos nas igrejas primitivas. Sabemos que os evangelhos de Marcos e de Mateus, mencionados por Papias, foram amplamente aceitos e utilizados pelas comunidades cristãs, o que contribuiu para uma inclusão no cânon do Novo Testamento. A referência de Papias também ajuda a destacar dúvidas sobre a autenticidade dos textos, reforçando a ideia de que eles foram transmitidos de forma tradicionalmente cuidadosa e não houve uma dúvida acerca daquilo que foi escrito. Papias registra é, de forma cuidadosa, Papias registra de forma, é, vamos colocar aqui com extremo fervor, que mostra que não há dúvida acerca da veracidade de Marcos e de Mateus, mas que foi transmitido e escrito de forma cuidadosa e responsável. O testemunho de Papias ele é valioso para mostrar como os evangelhos de Marcos e Mateus, e por extensão as cartas e todo o Novo Testamento e outros textos do Novo Testamento foram registrados e preservados como autênticos, registrados da vida e dos ensinamentos de Jesus. Ele ajuda a estabelecer a legitimidade desses textos e sua inclusão no cânon, que foi formado com base em critérios como a apostolicidade, a antiguidade e o uso contínuo nas igrejas. Irineu de Leão, ele vive ali no segundo século e até terceiro século, e ele diz o seguinte: e em primeiro lugar, as pertencentes aos santos evangelhos são as seguintes. Mateus, no entanto, publicou entre os hebreus em sua própria língua o evangelho escrito, enquanto Pedro e Paulo anunciavam a boa nova em Roma e lançavam os fundamentos da igreja. Mas após a morte deles, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, transmitiu-nos por escrito igualmente o que Pedro pregava. Lucas, porém, companheiro de Paulo, deixou num livro o evangelho pregado por este último, por Paulo. Enfim, João, o discípulo que reclinou sobre o peito do Senhor, publicou também ele um evangelho enquanto residia em Éfeso, na Ásia. Então, explicando um pouco aquilo que Irineu de Leão diz, em Mateus ele fala que o evangelho pregado aos hebreus em sua própria língua e que se estendeu
o hebraico, que foi escrito em hebraico ou aramaico, essa informação é consistente com a tradição que afirma que Mateus, um dos apóstolos de Jesus, escreveu o seu evangelho para uma audiência judaico-cristã. O fato de que foi escrito em sua própria língua destaca o próprio propósito evangelístico e pastoral de Mateus para com o povo judeu, e que também justifica a ênfase no cumprimento das profecias messiânicas. E Irineu vai falar acerca de Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, que escreveu seu evangelho na pregação de Pedro. Isso colabora com o relato de Papias de Herápolis, que havia dito também acerca de Marcos, destacando que ele transmitiu fielmente as memórias e ensinamentos de Pedro. A associação de Marcos com Pedro confere autoridade apostólica ao Evangelho de Marcos, mesmo que Marcos não tenha sido uma testemunha ocular direto da vida de Jesus. E Irineu de Lyon falando acerca de Lucas, que era companheiro de viagem de Paulo, e seu evangelho é visto como um registro do evangelho pregado por Paulo. Isso reforça a ideia de que o evangelho de Lucas, assim como o livro de Atos, está profundamente enraizado na pregação e nos ensinos do apóstolo Paulo. A conexão de Lucas com Paulo confere ao seu evangelho uma importância especial na tradição cristã, ligando diretamente ao apóstolo dos gentios. E Irineu, falando acerca de João, menciona que foi o discípulo que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus e que publicou seu evangelho enquanto residia em Éfeso, na Ásia. Este é um testemunho também bastante importante que associa o evangelho de João diretamente ao apóstolo João, reforçando a ideia de que o quarto evangelho foi escrito por uma testemunha ocular dos eventos da vida de Jesus. A menção de que João estava em Éfeso quando escreveu o seu evangelho é consistente com outras tradições antigas que situam o apóstolo na região da Ásia Menor durante seus últimos anos. E Irineu está preocupado também em mostrar que os quatro evangelhos canônicos são de origem apostólica, estão intimamente ligados com figuras apostólicas. E isso é bastante importante para mostrar a sua aceitação desses evangelhos como cânon do Novo Testamento, pois a autoridade dos textos está diretamente relacionada à sua conexão com os apóstolos, que foram testemunhas diretas de eventos da vida de Jesus e receptores da sua doutrina, da doutrina apostólica. E Irineu, ele utiliza esses testemunhos para combater heresias e afirmações que tentavam introduzir outro evangelho ou outros evangelhos ou deturpar aqueles que eram tidos como canônicos. Ele argumenta que os quatro evangélicos são os únicos e legítimos, porque estão baseados no testemunho apostólico. Isso foi crucial para estabelecer um cânon reconhecido e aceito por todas as igrejas. A citação de Irineu mostra que já no final do segundo século havia uma aceitação geral dos quatro evangelhos como canônicos em grande parte das igrejas. Irineu menciona esses quatro evangelhos como parte de uma tradição unificada e aceita, o que sugere que, na época, esses textos já eram amplamente reconhecidos e usados nas comunidades cristãs como escrituras sagradas. O testemunho de Irineu é um dos primeiros a defender explicitamente o cânon dos quatro evangelhos, e a sua influência ajudou a estabelecer esses textos como normativos para a fé cristã. Sua defesa desses evangelhos contra escritos apócrifos ou heréticos foi altamente fundamental para a formação do cânon do Novo Testamento, como conhecemos atualmente.
Irineu de Lyon, ele desempenhou um papel crucial na reafirmação e defesa dos evangelhos canônicos, ajudando a consolidar a identidade e a unidade da igreja primitiva em torno das escrituras, a igreja se baseando sob o solo das sagradas escrituras, que eram vistas como apostólicas e inspiradas por Deus. Seu testemunho é uma peça fundamental, uma peça-chave na compreensão do cânon do Novo Testamento. E porque esses textos em particular foram considerados autoritativos e divinamente inspirados. E a gente tem as listas canônicas a partir do segundo século, e é o tema do nosso próximo vídeo. Listas canônicas a partir do segundo século. Fique com a gente e até o próximo vídeo.